Boa noite. A paz seja convosco, amém? Aleluia. Irmãos, o texto que eu vou estar lendo está lá no livro de 1 Pedro, capítulo de número 1, versículos 18, 19 e 20, amém? Diz assim a palavra do Senhor: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito, sem mácula e sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Curva sua cabeça por um minuto também. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Senhor, nessa noite, Senhor, que o Senhor venha através desta palavra, Senhor, ministrar no nosso coração, Pai, a respeito, Senhor, do sacrifício de Cristo, Pai, naquela cruz, Pai. Pai, nos dá a direção dessa palavra, nos dá entendimento. Que, Senhor, Pai, possa abrir, Pai, a nossa mente, Pai, a respeito daquilo que o Senhor está falando nessa noite, Pai. Nos capacita e capacita cada um dos teus filhos que está aqui nessa noite, para a glória do teu nome, para a glória do teu filho Jesus. Amém e amém. Amém? Neste contexto desse capítulo, irmãos, do verso 18 até o verso 20, Pedro ele nos exorta a respeito do valor do resgate de Jesus. A respeito do valor do resgate de Jesus. E de que forma que foi esse resgate de Jesus. Ele começa exortando, falando, sabendo que não foi mediante essas coisas corruptíveis, como ouro, como prata, mas como o sangue precioso de Jesus, por meio do qual fomos resgatados. E neste contexto, eu quero abordar 3 pontos importantes do sangue de Jesus. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim: o sangue de Jesus. O primeiro ponto que eu queria abordar aqui é o porquê do sangue de Jesus. O segundo ponto, o efeito do sangue de Jesus. E o terceiro ponto, o propósito do sangue de Jesus. O primeiro ponto trata o porquê do sangue de Jesus. O porquê do sangue de Jesus era o sacrifício perfeito. No Antigo Testamento, o sacrifício só podia ser aceito se ele fosse um sacrifício perfeito. Em Levíticos capítulo 1, verso 3, vai nos dizer, resumidamente, que escolhia-se um animal com rebanho, e este animal ele tinha que ser um animal puro e perfeito. E ali ele era colocado como sacrifício. E também ali tinha uns ritos que deveria ser feito, onde se colocava o sacerdote, ele colocava a mão sobre o animal da pessoa que estava entregando e orava sobre ele ali, e ali transmitia o pecado no animal. E aí era aceito a expiação. Esse animal, no Antigo Testamento, ele prefigura a Cristo e o seu sacrifício por toda a humanidade. Havia um rito, havia um processo que para ser aceito pelo Senhor. O segundo ponto, o porquê o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em 1 João capítulo 1, verso 7 diz que se andarmos na luz e se tivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se nós andarmos em comunhão, andarmos na luz como Cristo andou com os seus discípulos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça, como diz na palavra do Senhor. O segundo ponto é o efeito do sangue de Jesus. Está lá no verso 20. O efeito do sangue de Jesus nos traz poder para a reconciliação. O sangue de Jesus é o poder para a reconciliação. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz: e havendo ele feito paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Então o sangue de Jesus ele tem esse efeito e ele tem esse poder de trazer reconciliação, não só comigo, mas de todas as coisas. E quando eu falo de todas as coisas, irmãos, a palavra vai dizer que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estavam no céu, quanto as que estavam na terra, e quanto as que estavam debaixo da terra. Esse é o poder e o efeito que tem do sangue de Jesus. O segundo ponto do efeito do sangue de Jesus
tem poder para nos perdoar. Somente o sangue de Jesus tem o poder para nos perdoar. Somente o sangue de Jesus. Não adianta a gente pegar lá o sangue do tal fulano, o sangue de tal ciclano e querer trazer perdão, porque não vai ter perdão. Somente o sangue de Jesus tem a eficácia de nos perdoar. Amém? Apocalipse capítulo 7, verso 14 diz assim: somente através do sangue de Jesus podemos ser lavados de todas as nossas culpas e voltar a Deus. Somente através do sangue de Jesus somos lavados e remidos, como diz a palavra, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Somente esse sangue pode nos purificar e nos lavar. O terceiro efeito do sangue de Jesus, ele tem poder para nos aproximar e nos justificar diante de Cristo Jesus. A palavra diz que Cristo, ele é o único caminho a se chegar ao Pai. E o efeito da sua redenção nos coloca neste caminho. O efeito da redenção do Senhor, ele nos abre o caminho, nos abre este caminho. Quando ele explana em alta voz, está consumado. Quando ele explana, está consumado, ele está falando, está pago. Ouve-se então um tremor, o véu se rasga e ele nos dá acesso ao Pai através do Filho. E esse foi o efeito, nos abrindo um caminho através do sangue de Jesus. Em Romanos capítulo 3, verso 24 diz assim: sendo pois justificado gratuitamente pela graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O terceiro ponto e o último ponto, o propósito do sangue de Jesus, está lá no verso 18. O propósito do sangue de Jesus é nos resgatar do jugo do pecado e da morte. Jesus pagou um alto preço para nos livrar da morte e do pecado e do diabo. O pagamento foi no seu próprio sangue, o sangue precioso. O propósito do sangue de Jesus é nos salvar e nos habilitar para o seu reino. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz assim: aquele que nos amou pelo seu sangue nos libertou e nos constituiu reino sacerdote para o seu Deus e para o seu Pai. Essa palavra que eu tenho nessa noite, e a conclusão dessa noite que eu tenho, é que somente o sangue de Jesus nos capacita e nos habilita para fazer aquilo que Ele tem nos chamado. Amém? Essa palavra que eu tenho nessa noite, quero louvar e agradecer a Jesus. Amém?